Meus amigos, vive-se um ambiente de angústia. Sem dúvida, como peregrinos nesta terra, os sofrimentos sempre estarão presentes e cada um julga-os excepcionais e ímpares. Contudo, em certas épocas, torna-se mais incômodo o ônus dessa companhia, como misteriosa sombra que nos persegue. O Brasil de hoje atravessa período de inquietude e de uma perplexidade dolorosa diante do futuro. Poderíamos indagar as causas. Após a luta contra a inflação e os propósitos de suprimir a corrupção, eis que a hidra aparece com maior virulência. Subestimou-se a fraqueza humana com suas tendências pecaminosas, que não se eliminam pela força, e sim pela conversão. Além disso, qualquer autêntica transformação tem seu fundamento no respeito à liberdade e aos direitos humanos. Repetidas vezes, a Igreja alertou para esses e outros desvios, mas foi ignorada e até hostilizada. Em sua posição ética, o pastor sabe da influência desse clima na vida cristã. A desordem repercute no espiritual e prejudica a evangelização. A ele cabe, pois, o dever de recordar alguns valores básicos à necessária recuperação. A confiabilidade nos homens públicos, a decência e a obrigação de fielmente servir, inerente a quem assume a direção dos negócios temporais, e a importância do Congresso Nacional. Busca-se às vezes um bode expiatório, alusão bíblica a uma determinação do Senhor quando aos pecados do povo eleito. Lembra no Levítico, no capítulo 16, versículo 15. Os males são atribuídos à crise internacional e até ao crescimento demográfico. Paira, contudo, o silêncio sobre as verdadeiras raízes que geraram em um país tão promissor esta lastimável conjuntura, com o enriquecimento de poucos às custas do empobrecimento da maioria de sua população. Tais considerações, meus amigos, não têm por finalidade aumentar o desânimo. Pelo contrário, há ainda remédios genuínos e eficazes. Entre eles, a verdadeira valorização do poder legislativo. A atual conjuntura oferece uma oportunidade para se refletir sobre a responsabilidade social do político, daquele que ocupa como representante da coletividade um cargo de tão grande poder decisório. Por ele passa o grande projeto do reencontro do Estado com a nação, do poder exercido em nome do povo, com este que lhe outorgou tal missão em favor do bem comum. Uma análise mesmo superficial de nossa situação sugere duas interrogações. O Parlamento está compreendendo suficientemente que chegou a sua vez e hora? Tem revelado sensibilidade às esperanças que se voltam para ele? Os eleitos receberam o mandato de defender direitos e legítimos interesses da população. Sei que muitos são cristãos e que todos têm ao menos conhecimento relativo da voz da Igreja, mesmo que sejam divergentes suas convicções e tendências teológicas. Assim, lembro que já o Papa Paulo VI, em sua carta Octogésima Divenies de 1971, afirmava: a política é uma maneira exigente de viver o compromisso do cristão ao serviço dos outros. Esforçar-se-ão os cristãos solicitados a entrarem na política por encontrar uma coerência entre as suas opções e o Evangelho, e dentro de um legítimo pluralismo, por dar um testemunho da seriedade de sua fé. Está no número 46. Está escandalizada a nação com o triste espetáculo da disputa sobre assuntos meramente partidários, quando não puramente pessoais. Quaisquer articulações escusas seriam altamente impatrióticas e anticristãs, especialmente quando nossa gente sofre
além das consequências da crise econômica, o flagelo de secas e inundações. A credibilidade dos políticos é necessária e de importância marcante no momento nacional. É constitutiva da própria ordem da sociedade. É fruto de atitudes coerentes e ações concretas, não de palavras altissonantes, e resulta da eficiência de uma colaboração real para resolver a atual crise. Na sociedade, se cada segmento cumpre o seu papel, está resguardada a saúde coletiva, isto é, o bem-estar do Brasil. O religioso, em seu campo específico, deve evangelizar e não o faz se não preserva, se fortifica os valores morais. Onde estes se enfraquecem, debilita-se toda a vida de um país. É de sua competência zelar pelos princípios éticos, fundamento de uma nação. Cabe-lhe igualmente educar os fiéis acerca da missão dos que exercem o poder legislativo. No governo temporal, a eficácia da atuação do político depende, em parte não notável, da confiabilidade que ele inspira ao povo. Seu trabalho obtém frutos se for indubitavelmente respaldado pela clareza e sem subterfúgios na busca do bem comum, acima de interesses pessoais e partidários. Quando isso não ocorre, sabemos ser grave o dano causado não só ao povo, mas ao próprio poder, que então já não assume com o judiciário e o executivo a direção da coisa pública. Meus amigos, há quem alegue eventuais restrições ao poder como condição de melhoria. Tal atitude, porém, leva a um círculo vicioso. Ele não age melhor por estar limitado e assim continua por falta de eficiência. Parece-me mais acertado adquirir credibilidade através de um procedimento parlamentar correto. A tal credibilidade honestamente adquirida jamais faltará o essencial amparo da opinião pública. Na situação angustiosa em que vivemos, a valorização do legislativo é o imperioso dever, primeiramente de seus membros e finalmente de todos os brasileiros. Somente assim previne-se o risco de uma implosão social. Em vez de alimentar um clima de pessimismo, de desalento, impõe-se uma decisão de reconstruir o Brasil em suas bases, confiar em seu futuro e trabalhar com afinco por sua sobrevivência. Superar a crise com a colaboração de todos é um dever de cada brasileiro e particularmente dos cristãos. Os fracos se acomodam, cruzam os braços. Os fortes lutam e vencem com a graça de Deus.